Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui na TV Cultura Litoral, não é? Nosso programa que o ano passado realizou entrevistas com vários brasileiros espalhados pelo mundo, né? Para saber como estava a situação da pandemia. Neste ano, né? Na segunda onda, voltamos a conversar com alguns deles e hoje eu estou aqui com a Ana Chucre e o Marcelo Ferreira Chucre, que estão em Portugal, em Lisboa. E os dois têm uma história muito interessante para contar, porque eles passaram 3 meses aqui no Brasil, de dezembro a março, aproximadamente, e estão de volta a Portugal. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Ana? Olá, tudo bem? Deixa eu já justificar, falar aqui que eu estou comentando que estão de volta a Portugal, porque o ano passado, não posso deixar de tocar nesse assunto, né? A gente estava conversando aqui, né, Marcelo, fora do ar. O ano passado eu brinquei com essa coisa de terrinha, né? Vamos falar com eles que estão lá na terrinha. Aqui no Brasil é muito comum o português, aqui nascido em Portugal mesmo e descendentes, se referir carinhosamente a Portugal como terrinha, mas muito carinhosamente. E a Ana e o Marcelo, que são brasileiros, né, que moram em Portugal já há quase 20 anos, né, sabem disso, mas me parece que teve alguns portugueses que não gostaram, né? Que coisa, hein, Ana? É assim, eu sempre falei terrinha, sempre escutei família de portugueses, a terrinha, vamos para a terrinha, e não é nada depreciativo, é assim uma forma carinhosa de dizer de Portugal. Mas teve bastante gente que se manifestou. Tanta polêmica e acho que isso seja inferioridade, não é nada. Não, de jeito nenhum. Até porque, como Pedro Alcântara, não posso dizer que sou descendente de japonês, né? Só posso ser descendente de português, né? Não teria como depreciar nossa pátria-mãe e o país onde meus avós nasceram. Marcelo, mas você chegou a ver no YouTube que gerou bastante polêmica, muita gente se ofendendo com o termo. Sim, vi sim. Também não entendi, Pedro, sinceramente. Mesmo porque o tom da conversa nunca foi, de alguma maneira, depreciar, né, o país, ou coisa do tipo. Sempre falamos de maneira carinhosa e respeitando. Sim. Não percebi, sinceramente. Bom, de qualquer forma, aqueles que se ofenderam, ficam aqui as minhas sinceras desculpas e, de fato, realmente não foi intenção absolutamente se referir a Portugal como terrinha de uma forma depreciativa e sim de uma forma carinhosa, né? Bom, eu quero contar um pouco dessa saga que vocês viveram, né? Vocês vieram para cá, como todos os anos, né? Vocês vêm para cá para passar Natal, Ano Novo com os pais, para que eles possam ver a Vitória, o Pedro, os filhos de vocês, e normalmente passam Natal e Ano Novo. Vieram para passar 3 semanas aproximadamente e tiveram que ficar 3 meses. Me conta essa história, Ana. Não, foi complicado. Esse ano foi realmente um teste de paciência. Nós fomos por 3 semanas para passar o Natal e o Ano Novo. Nós voltávamos dia 7 de janeiro. Quando foi dia 6, eu fui fazer o exame do Covid positiva. Fiquei completamente incrédula porque não era possível. Nós não fizemos nada. Nem o padrinho dos nossos filhos nós fomos visitar com medo do Covid, porque os nossos pais têm idade e tudo. Sim. Nada. Positiva. Depois tive que ficar 15 dias trancada no quarto. Quando tem passagem para voltar, as fronteiras fecham. Ou seja, ficamos completamente retidos no Brasil. Não havia como voltar para casa, mesmo sendo portugueses, não havia voos. Havia algumas possibilidades de se comprar uma passagem nova e tentar se aventurar para outro país, o que na altura não foi possível, até porque nós levamos a cachorra e ia ser uma complicação entrar com a cachorra em outro país. E depois foi aquele stress, aí foi muito complicado mesmo. Eu já estava no limite, pedi apoio da embaixada, resposta 0, pedi apoio do consulado, resposta 0, ligava para a TAP, depois fazíamos todos o exame do Covid porque tínhamos o voo 3 dias depois. Na véspera, voo cancelado, mais 15 dias. Sim. Os miúdos fizeram um mestrado em teste do cotonete, porque eram tantos exames, olha, assim, e nunca conseguia voltar. E aí já estava mesmo complicado. Os meus filhos estavam a ter aulas online e acordavam 4h30 da manhã. Porque tem 4 horas de diferença daqui para aí, né? Nós estamos falando aqui, nós estamos gravando aqui no Brasil são 2h10, lá 6h10 da tarde, né? Então eu chego a acordar às 4 da manhã para pegar aula 8 horas da manhã, é isso? E depois é assim, a Vitória já está no 8º ano, não havia um material, não havia um livro, era tudo dependente dos colegas enviarem.
Foi muito complicado gerir. Eu fiquei sem trabalhar porque o fuso horário não dava para conciliar. Sim. Eu preciso do telefone para o meu trabalho e não dava. Foi muito, muito complicado. Depois houve o primeiro voo de repatriamento. Eu não fui considerada um caso prioritário, não consegui embarcar. Apesar de, pronto, fiz tudo, mas não foi possível. Assim, agora olhando friamente, eu até percebo. Eu, por mais que estivesse numa situação complicada, não estava a faltar nada. Eu estava na casa dos meus pais, eu tinha cama, tinha comida, tinha tudo. Enquanto haviam pessoas que estavam no limite do desespero. Pessoas no aeroporto, pessoas a passar fome, pessoas que iam perder o emprego se não voltassem. E então, pronto, deu para gerir. E depois, no segundo voo de repatriamento, o Marcelo ainda tinha assuntos do trabalho para resolver no Brasil, não consegui embarcar, eu pedi apoio do consulado, vim com as crianças e quando houve o voo, o Marcelo já não estava inscrito no voo, por isso não conseguiu embarcar conosco. Sim, aí chegou agora, né, Marcelo? Há poucos dias. O Marcelo regressou só na sexta-feira passada. Eu queria que vocês me dissessem como é que está a situação das aulas, se elas já são presenciais aí em Portugal, se ainda continuam online. Sim, as aulas do Pedro voltaram a ser presenciais quando ainda estávamos em isolamento. Ele permaneceu com aula online porque não podia sair de casa e a da Vitória só voltou no dia 19 de abril. E o colégio também testou todas as crianças que foram considerados contatos, mesmo que distantes, as crianças na própria escola foram testadas. Como é que tem sido a testagem em Portugal? O governo está subsidiando, você está falando da questão do custo, aí o governo subsidia, os planos de saúde oferecem, porque eu lembro que na outra entrevista a Ana comentou que o governo tinha tomado uma atitude de que todo mundo que testasse positivo para o coronavírus tinha que ser direcionado para o sistema público, até para que eles pudessem controlar melhor, né, os índices, os números, né? Continua assim? Como é que está a testagem? Continua, o privado pode fazer o exame, mas sendo positivo é imediatamente encaminhado ao público. Apenas no período do auge da pandemia é que se falou em requisição civil, ou seja, o governo pedir para usar as instalações dos hospitais privados, né, em caso de emergência. Mas o cuidado é centralizado no serviço público. E se tem um lado bom disso tudo, do fato de vocês terem, né, de uma certa forma, terem ficado represados aqui no Brasil, sem poder voltar, sem poder reassumir o cotidiano de vocês, se teve um lado bom disso tudo é que nesse período foi o período mais crítico aí de Portugal, né? Vocês estavam no Brasil, né? Houve, logo a seguir ao Natal, porque durante o Natal houve um relaxamento das medidas, né, de restrição. E aí, logo a seguir ao período de Natal, houve um aumento muito significativo nos casos, né? O que forçou depois o governo a tomar medidas ainda mais restritivas. Sim. Porque o país ainda está em estado de emergência. A expectativa é que hoje, a gente está falando no meio de abril, hoje é dia 27 de abril, o governo anuncie que não vai renovar o estado de emergência. Né? Olha, quase 3 meses isso. Inclusive, uma outra excelente notícia é que no domingo, né, nós estamos gravando aqui na terça-feira, no domingo foi o primeiro dia sem mortes em Portugal, né? Graças a Deus, né? Desde agosto de 2020... foi o primeiro dia sem mortes em Portugal. E nos dias anteriores a domingo tivemos 1, 2, alguma coisa com números bem, graças a Deus, bem baixos. Né? Mas 0 mortes, é claro, é o ideal. E já que eu estou falando em números, vamos aos números aqui, né? Fazer um comparativo entre Portugal e Brasil em relação à vacinação, a contaminados. Olha só, a população de Portugal está na casa aí dos 10.280.000. Eles tiveram 834.638 até o dia 26, ontem. Esses são os números oficiais da Agência de Saúde lá de Portugal, o que significa algo em torno de 8,12% da população. No Brasil, que tem mais de 210 milhões de pessoas, nós tivemos casos confirmados mais de 14 milhões e 300 mil, algo em torno de 6,78%. Então, proporcionalmente, o número de infectados e contaminados no Brasil é um pouquinho menor, mas olha só.
O número de recuperados em Portugal está na casa dos 793 mil, ou seja, 95% das pessoas que foram contaminadas já se recuperaram, né? No Brasil, esse percentual beira os 90%, então Portugal com números muito mais otimistas, né? O número de óbitos em Portugal chegou a 16.965, algo em torno de 2% dos infectados, né? E no Brasil, a gente tem um número também, um percentual maior, 391 mil, aproximando aí, infelizmente, dos 400 mil óbitos, né? Com um percentual de 2,73, olha só, 2,03 para Portugal, o número de óbitos, e 2,73% no Brasil. Então, Portugal com números muito melhores do que o Brasil. Claro que tem toda a questão, né, da população ser bem menor e tudo, mas Portugal realmente vem administrando, né, a recuperação dos contaminados melhor do que o Brasil, pelo menos os números dizem isso, né? E aí, só para concluir, voltar a bater um papo com o Marcelo e com a Ana, a questão da vacinação, né? Portugal tem algo em torno de quase 3 milhões de doses aplicadas, né, o que significa 28, quase 29% da população com pelo menos uma dose da vacina, né? O Brasil tem mais de 37 milhões de doses aplicadas, o que significa 17,88%, ou seja, Portugal já vacinou quase 29% da população e o Brasil está se aproximando dos 18% ainda. E essa é a grande esperança, né, Marcelo, para todos nós, né, de que não só Portugal, não só o Brasil, mas que o mundo inteiro, a exemplo, por exemplo, da Nova Zelândia e de outros países, né, possam voltar à normalidade. Como é que tem sido aí? Vocês têm uma ideia de qual é a faixa etária que está vacinando aí atualmente, Marcelo? Ainda são as pessoas consideradas idosas, né? Um grande dado é que praticamente todas as pessoas dos lares dos idosos já foram vacinados, porque esse grupo específico era onde havia maior casos e maior número de mortes. Sim. Mas agora todos esses já foram vacinados. Os professores também. Alguns grupos específicos também, né? Professores, profissionais de saúde. Mas ainda está na terceira idade, né? Ainda não chegou aos outros adultos, ao contrário de Londres e até os Estados Unidos. Tem alguns países da Europa que, de fato, né, estão bem mais adiantados. Mas Portugal, não só em função das medidas anunciadas pelo António Costa, primeiro-ministro, mas muito também em função da disciplina da população, né, Ana? Teve esse período aí que a gente comentou, pós-período, festas natalinas e tal, mas rapidamente a população já se conscientizou novamente e os números baixaram, né? Portugal foi um exemplo no ano passado, sim, quando falamos, sim. Covid. Depois, houve realmente, em janeiro, foi muito crítico, porque nós estávamos no Brasil, mas acompanhávamos os números aqui diários, voltou tudo a fechar novamente, as triagens eram feitas em ambulância, porque tinham 20, 30 ambulâncias à porta de um hospital, foram pessoas que foram mandadas para outros países para ter tratamento, porque já não havia leitos de UTI suficientes para suprir a necessidade. Sim. E realmente o Estado adotou medidas muito mais severas, fechou literalmente tudo, as pessoas voltaram a confinar e realmente passamos do pior país da Europa, onde chegamos a ser, e hoje já estávamos num ranking muito, entre um dos melhores. Como é que estão bares, restaurantes, o comércio em geral, estão abertos, estão com horário restrito? Tem limitações ainda, né? Seja de número de ocupantes, como horários de funcionamento. Essas regras provavelmente vão ser afrouxadas ou mesmo vão cair agora nesse fim de semana. E o país volta a partir do dia 30 à normalidade. A normalidade, né? E com relação aos impactos da economia, como é que vocês viram isso? Ana, você trabalha com seguro, né? Sim. Como é que você viu a reação do público, da população, dos teus clientes? Nota-se muito, porque eles, no primeiro confinamento, que a gente vê que as pessoas tinham algum tipo de reserva. E, por mais que tivesse alguma dificuldade, utilizaram as reservas para suprir esse período complicado. Quando veio o segundo, muita gente já estava em situação crítica, nota-se muito no mercado, pequeno comércio, aquelas pessoas que vivem do dia a dia, a dificuldade é grande. Né? E Marcelo, como é que foi a questão da colaboração, da ajuda, do suporte que o governo português deu à população mais necessitada?
Isso, de alguma forma, possibilitou que as pessoas ficassem em casa, né? Porque fizeram aqui a questão do layoff, que as empresas fechavam realmente a atividade, as pessoas iam para casa e recebiam um apoio do Estado. Isso permitiu com que as pessoas ficassem em casa. Mas aqui, é importante, Portugal é um país que vive essencialmente do turismo, né? Provavelmente é o setor que vai mais atingido e que vai demorar muito tempo para recuperar, né? Deixa eu agradecer vocês de coração mais uma vez por conversar conosco. Acho que o pior já passou. Marcelo, obrigado. Ana, obrigado. Dei um beijo na Vitória. Dei um beijo no Pedro, meu xará. Um grande beijo para vocês. Tudo de bom, gente.